Muito bem, eu acho que já poderemos dar início ao nosso webinar dedicado ao programa Fortalezas de Fronteira. Agradecer a presença dos nossos oradores e também dos nossos participantes. Como saberão, este ciclo de webinars começou no passado dia 9, com um webinar, digamos, transversal, onde o tema das fortalezas, a dimensão deste património militar tão relevante, os objetivos do próprio programa lançado pelo Turismo de Portugal foram partilhados pelos participantes. Depois iniciámos um conjunto de 3 webinars mais focados nas 3 regiões onde o número de fortalezas de fronteira é, eu diria, bastante significativo, e por isso, no dia 11 de maio, estivemos com os parceiros da região do Alentejo, a Entidade Regional de Turismo, os seus municípios e alguns oradores convidados a partilhar as suas experiências e as suas boas práticas. Hoje estamos no centro de Portugal, onde temos um conjunto de 15 fortalezas de fronteira abrangidas por este nosso programa, e também, obviamente, o objetivo é partilhar estes momentos e a informação que temos prevista com os parceiros desta região, particularmente com os nossos parceiros número 1, que é a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, mas obviamente também com os municípios. E convidamos 2 oradores que já estão aqui conosco para nos inspirarem com a sua informação, o seu conhecimento e a sua experiência de projetos no terreno. Para dar as boas-vindas aos nossos participantes, e neste terceiro webinar dou a palavra à arquiteta Leonor Picão, do Turismo Portugal, Direção de Valorização da Oferta. Leonor. Olá, bom dia a todos. É sempre um prazer estarmos aqui a trabalhar em conjunto, principalmente sobre um tema que é para nós muito impactante, porque é um projeto que contribuirá certamente para a coesão territorial, para aumentar o tempo de estada do turista no interior. É um dos focos da nossa estratégia Turismo 2027 e do nosso plano Turismo Mais Sustentável, e, portanto, este é um dos bons exemplos dos programas que estamos a desenvolver com este propósito de fazer crescer o turismo nas regiões do interior. E este é decididamente e claramente um projeto do interior, que, portanto, a sua localização territorial são as fortalezas da Raia, que definem a nossa fronteira com Espanha e, portanto, caracterizam a nossa história cheia de avanços, recuos, de um passado que é importante continuar a preservar e a divulgar. Cada vez mais sentimos que há procura para esta oferta, e consideramos que é muito importante dinamizar e qualificar a visitação deste património que é organizado no território como uma rede decorrente da própria linha de fronteira, e, portanto, é um projeto de escala nacional que está a crescer a ritmos diferentes e que está numa fase inicial, e daí a importância desta articulação com os nossos parceiros, com quem está no território, e este trabalho que o Turismo Portugal tem vindo a fazer, de modo a que a médio prazo, esperemos, consigamos ter realmente uma informação bem organizada e estruturada sobre esta oferta da visitação das fortalezas de fronteira. E portanto, resta-me desejar uma boa manhã de trabalho a todos e principalmente muitos pontos de contacto e de articulação no futuro para que este projeto decididamente cresça e dê resposta aos seus objetivos. Muito obrigada a todos e
e desejo a continuação do bom trabalho, será certamente. Muito obrigado, Leonor, por este enquadramento, reforçando a importância deste programa para os territórios, e passo a palavra ao Dr. Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal. Pedro, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado, Teresa Ferreira, e agradeço o convite, o desafio, a oportunidade e também uma saudação à arquiteta Leonor Picão do Turismo de Portugal e a todo o Turismo de Portugal, através das duas. Uma palavra também ao Luís Coito, que também aqui está, do Turismo de Portugal, à Dulcineia, que eu dizia há bocadinho em privado que é a nossa guardiã das terras do COA, mas porque está ela mesmo naquela linha de fronteira ipsis verbis, está mesmo na linha de fronteira, no seu gabinete, em Vilar Formoso, naquele edifício onde está o Welcome Center do Turismo, melhor do que ninguém para a saudar e também para nos dar o seu testemunho. Aos colegas da Turismo do Centro, à Sílvia e obviamente a todos os convidados. 4 notas apenas, não é uma intervenção, são apenas notas de intervenção iniciais para contributo para este projeto. O primeiro tem muito a ver com o alinhamento que este projeto encerra com a estratégia do Centro de Portugal. E aqui falo não apenas do turismo do Centro de Portugal, falo também daquela que foi a construção conjunta que fizemos no âmbito do Programa Operacional do Centro para o 2020-2030, onde nos vários eixos o turismo, há uns anos a esta parte, aparece como domínio diferenciador e agora, num palavrão chamada coesão, fica muito mais bem expresso naquilo que é a própria estratégia da região. E, portanto, dizer-vos que deste pressuposto e este projeto, ele inscreve-se não apenas naquilo que é a vontade que temos todos, enquanto agentes, no nosso caso, de entidades nacionais e regionais do turismo, mas ele próprio reflete a ambição e a aspiração que a região centro tem nos seus vários domínios, procurando fazer de facto esta coesão e a partir daqui ter no turismo de facto um eixo estratégico. E este eixo estratégico aparece muito associado a várias outras variáveis, entre elas a variável da competitividade, e por isso todos os territórios contam. Esta lupa gigante que temos que ter sobre o centro de Portugal, em que, por exemplo, estivemos todos na Covilhã recentemente com a apresentação da nova agenda para a valorização do interior e os novos programas de valorização do interior, de facto, é muito relevante que estejamos todos articulados e aqui eu diria que este triângulo virtuoso nacional, regional, global, regional, turismo está bem suportado e eu acho que esse é um indicador também relevante para os parceiros, para os municípios, para os agentes económicos. Saber que há hoje uma visão macro, supra-regional e regional que inscreve esta prioridade. Segundo, obviamente que olhando para aquilo que já é o nosso core, e aqui falo no turismo, percebermos que, entre outras variáveis que estão hoje nas novas tendências do turismo, uma delas é particularmente relevante. A ideia do aumento de viagens para regiões de baixa densidade e cidades e vilas secundárias dá-nos a nós também um novo alento, porque permite perceber que o mercado hoje, e o mercado sabemos que é decisivo em matéria daquilo que é a procura particularmente e o preço a pagar, tem hoje uma visão diferente daquela que tinha há uns anos esta parte. E por isso, não é só a questão da sustentabilidade e a descarbonização que estão nas nossas agendas, não é só a questão da diminuição da pegada, não é só a questão do alargamento da experiência e da qualificação da experiência turística, que nós hoje sabemos que enquanto agentes temos que procurar fazer, mas é também fácil perceber que temos uma nova resposta a dar e esta nova resposta, felizmente, inscreve-se na valorização destes territórios. Aliás, como dissemos recentemente, não se trata de um confronto entre os territórios de baixa densidade e do interior contra os territórios do litoral, não é nada disso que está em causa. O que está em causa é verdadeiramente percebermos que todos têm um contributo válido para aquilo que é, no final da linha, o destino, a marca, mas também a experiência. Terceira nota tem a ver com aquilo que foi o trabalho que desenvolvemos e que queremos continuar a intensificar, que tem a ver com a cooperação transfronteiriça. Nós iniciámos estes processos de cooperação transfronteiriça praticamente em 2017. Eu lembro-me, Dulcineia, que a primeira vez que nós estivemos ainda foi com a professora Abrunhosa, presidente da CCDR, e com o ministro Cabral, em Madrid, na Fitur de 2017, que nós lançámos o primeiro projeto de cooperação.
Este ano, 2023, estivemos em Madrid e já com o Ministro Costa e Silva e com o Secretário de Estado, Nuno Fazenda, foi apresentada a nova agenda da cooperação transfronteiriça e por isso isto só vem reforçar também aquelas duas que falei anteriormente e agora, por mote próprio, aquilo que é de facto a evidência de territórios que estão não no final da linha, o tal ponta do interior, mas que estão hoje no epicentro de uma nova geografia, de um novo foco, que são os territórios que estão nesta deambulação, como diria o Jacques Le Goff na história, esta deambulação que permite a viagem e a viagem que faz com que nós tenhamos, de facto, esta interação mais forte com o nosso primeiro mercado, que é a Espanha, e a partir daqui com todos os agentes económicos. Finalmente, a quarta e última nota tem a ver com aquilo que já foi dito pela Leonor e também pela Helena, e pela Teresa, aliás, desculpem, que é, de facto, uma coisa óbvia, que é o património edificado, muito dele associado àquilo que nós hoje normalmente chamamos o turismo militar, que tem, por exemplo, em mercados como a França, mais de 6 milhões de consumidores diretos, e, portanto, que abre aqui mais um segmento, abre aqui mais um nicho. E estas quatro conjugadas são, para já, porque isto é uma saudação, já alonguei muito, como dizem os latinos, ser breve e agradarás, e, portanto, para não me alongar muito, dizer-vos que são, digamos, quatro referenciais que para nós sustentam muito este projeto. E, portanto, deixo agora nos dois especialistas convidados essa missão. Agradeço-vos terem, e o Turismo de Portugal em particular, este avivar e este relançar deste projeto e espero ver-vos a todos no Ver Portugal na próxima semana na Covilhã, porque aí vamos discutir o nosso turismo interior. Julgo que estão todas e todos convidados e por isso acredito que, principalmente há um painel que me deixa curioso, que nós fizemos um desafio a esses especialistas, um deles internacional, que é como é que eles veem as marcas associadas ao interior, à baixa densidade, e como é que estas marcas hoje podem, de facto, darem aqui um salto de gigante. Portanto, bom trabalho, é isso que vos desejo. E quem gostar e quiser ver o cortejo da Queima das Fitas, é logo à tarde, aqui nesta bela cidade de Coimbra. Muito obrigado, Pedro Machado, pela sua presença e pelo enquadramento. E, na verdade, só conseguiremos alcançar todos esses objetivos e estratégias se trabalharmos de forma concertada e é isso, julgo eu, que temos vindo a fazer à escala nacional, à escala regional e depois também, obviamente, com o envolvimento dos municípios para, enfim, para termos aqui um conjunto de sinergias e uma massa crítica relevante para podermos concretizar os nossos objetivos. Muito obrigado. Contamos sempre com a fantástica equipa do Turismo Centro de Portugal, que aliás estão aqui bem representados, para além do seu presidente, a equipa está aqui bem representada. Muito obrigado. Então, passamos agora aos nossos convidados e começamos com Augusto Moutinho Borges, um académico ligado à Academia Portuguesa da História, que publicou recentemente um livro dedicado a este nosso tema, Castelos e Fortalezas na Raia Luso-Espanhola, e portanto foi também muito oportuno termos descoberto este especialista para partilhar connosco o conhecimento, porque nos parece que, sem prejuízo de depois termos nós do setor do turismo que acrescentar a camada e a abordagem turística da estruturação de produto, precisamos a montante de perceber que património é este onde queremos intervir e que queremos que esteja aberto à fruição de todos. Augusto Borges, muito obrigado por estar connosco. Não nos conhecíamos, mas a partir de agora isso já está resolvido. E dou-lhe a palavra para partilhar a sua apresentação. Os meus agradecimentos a todo este painel, a quem promove e irá continuar a promover toda esta dinâmica em torno do turismo histórico-militar e também das fortalezas que deambulam ao longo da nossa raia, não só do lado português, como também do lado inicialmente castelhano e depois espanhol, mas promover uma dinâmica
centrada em algo que se caracteriza sobre um tema que cada vez mais há uma procura constante, como foi referido anteriormente, muitos dos nossos visitantes deslocam-se para conhecer este património e nessa perspectiva, depois, em termos de conclusão, irei deixar algumas sugestões e as minhas reflexões quando fiz um livro Castelos e Fortalezas na Raia Luso-Espanhola, centrado na património e identidade, porque só trabalhar este grandiosíssimo tema é naturalmente notável na sua dinâmica. Se me permitem, como é que nasceu este livro? O meu processo de análise conheci desde o momento em que vinha passar férias para Almeida, porque natural do Porto, onde vivíamos, sentávamos sempre aqui nos meses de verão, e a curiosidade de conhecer todo este património que estava por explorar e que desde a infância me encantava, deambulando, conhecendo as histórias e as histórias deste valioso conjunto arquitetónico que identifica Portugal. Nessa perspectiva, vimos para Almeida, onde neste momento me encontro no Solar São João, uma casa-museu, assim não queremos chamar, é uma casa de memórias, onde tivemos, juntamente dois casais, valorizar o nosso património, a nossa identidade, centrada numa área que é o turismo histórico-militar. Mas também, algo que foi sendo desenvolvido são as pessoas. Eu fui técnico superior autárquico, fui o que desenvolvi inicialmente, assim chamava o posto de turismo de Almeida, informação em Almeida, e nessa perspectiva fui-me apercebendo durante cerca de 10 anos o que era uma realidade, depois por motivos pessoais e profissionais fomos decidir para Lisboa e regressamos com a pandemia. Nesta perspectiva, eu não posso deixar de referenciar que mencionou uma instituição secular à Portuguesa da História, mas neste caso concreto eu gostava mais de ficar ligado à Comissão Portuguesa de História Militar do Ministério da Defesa, que integra o seu Conselho Científico. E dentro desta perspectiva, o que é esta área do nosso património, castelos e identidade? É um tema que cada vez mais as pessoas procuram. É o património, por um lado, o edificado, mas também a identidade. O que é que define a identidade destes castelos da zona centro relativamente ao norte, ao sul? E é nessa perspectiva que, em boa hora, o diretor do CTT Filatelia, o Dr. Raul Moreira, sempre prontíssimo para valorizar o nosso património, quer material, quer imaterial, me convidou para escrever um livro de minha responsabilidade, em que 3 temas que foram apresentados, foi sugerido castelos e fortalezas. Imediatamente essa dinâmica foi aceite. Imagem a seguir, por favor. E dentro desta perspectiva poderemos então sentir, slide, o que é toda esta dinâmica em torno de um património. Naturalmente que não podemos deixar de falar de castelos e fortalezas sem mencionar os eixos viários da época, como é que estava Portugal dividido, centrado não só no espaço geográfico das montanhas, mas essencialmente através dos rios. E é esta nossa interligação para o nosso estudo concreto que vai desde o Rio Douro até ao Rio Tejo. Mas, no slide, temos de pensar que Portugal, dentro das 5 áreas geográficas que o professor Rolando Ribeiro definiu para os exércitos invasores entrarem e ocuparem o território nacional, é exatamente por 5 zonas geográficas importantíssimas. E não é por acaso que é precisamente aqui que vamos encontrar as 5 grandes praças de guerra, e poderemos mencionar a zona de Valença do Minho, depois sempre apoiados com castelos e fortalezas colaterais, a Brecha de Chaves, Ribacoa. Exatamente um espaço de Ribacoa importantíssimo que vai definir em 1290 o Tratado de Alcanices, mas também Zebreira, e estamos agora aqui concentrados, ou seja, a Zona Centro tem 2 das principais entradas do território nacional e daí ser o grande expoente de um conjunto edificado de castelos,
fortalezas, mas também pontes. Não podemos esquecer as igrejas de Fortaleza e todo este património associado que é fundamental ser percepcionado para depois descermos até à entrada do Alentejo, centrado por Elvas. Todas estas fortificações tinham apoios fundamentais, slide, e é dentro deste conjunto que nós podemos então entender que a Zona Centro é um reduto constituído por 3 linhas defensivas, além dos eixos fluviais e da região de montanha, importantíssimos que podem ser trabalhados. E agora, nesta dinâmica, a interligação de espaço para espaço, desde Castelo Melhor, mais a norte, até Salvaterra do extremo mais a sul, podemos deambular, conhecer, valorizar, mas há exemplos desta tipologia arquitetónica militar, desde medieval, de transição até ao avalorado, que caracteriza e pode bem constituir-se como rotas, roteiros, percursos ao longo de todo este território. E permite desenvolver, caracterizando não só do lado português, como também do outro lado, um conjunto dinâmico, e foi esta a perspectiva que, partindo de área para área das 5 que eu já referenciei, a importância que o livro publicado e lançado em 1 de março de 2023 sobre castelos e fortalezas ao longo da raia, não só do lado português, como também do lado espanhol. Mas, além disso, foi apresentado e desenvolvido num conjunto das linhas geográficas, que não é só o espaço tão próximo da fronteira, mas, por exemplo, a título, vou citar apenas 2, quem para entrar, obrigatoriamente havia um percurso que tem de ser feito e definido, que vai, por exemplo, na zona norte, desde Santiago de Compostela, passando por Lugo e mais tarde por Tui e entrando por Valença, até Braga. O primeiro eixo, vamos deixar como exemplo o segundo eixo da Brecha de Chaves, mas temos então aqui o conjunto de quem vem de Salamanca, da cidade de Rodrigo, Almeida, Guarda, Viseu, até Aveiro. E é nesta perspectiva que o livro que eu apresentei, já com um princípio valorativo, não só de dar a conhecer este património constituído como um roteiro e abrir portas, mas também as zonas de interligação dinâmica e espacial, devidamente estruturado, como será necessário desenvolver, não só no presente, como foi feito no passado. Slide. É aqui que nós poderemos então entrar em o que são estas 3 linhas que caracterizam a arquitetura militar. Já referenciei desde medieval, transição ao avalorado, e vamos centrar entre a primeira e a segunda, porque a do meio é um pouco ténue para quem desconhece estes números. Dentro deste princípio, poderemos caracterizar nova imagem, slide, que os castelos edificados em pontos bastante elevados, com um conjunto de fortificar num período em que a arte da guerra se associava ao cavaleiro, a besta, a flecha, a espada e a lança, enquanto que depois há uma nova caracterização pela utilização da pólvora, ou seja, deixando a neurobalística para a pirobalística, com a construção de raiz ou adaptados de fortalezas fortes, mas também de redutos, igrejas, fortalezas, muito outros. As muralhas rebaixam-se propositadamente para alargar o sistema defensivo, enquanto que no passado medieval se utilizava a pedra como fonte de proteção, agora é uma mistura entre terra e também pedra, com fossos extremamente largos, e vamos agora utilizar já as pistolas, as espingardas, os canhões, as peças de fogo que permitem fazer com que a guerra seja desenvolvida a curta, média e longa distância. Slide. Dentro deste princípio, há essas diferenças. Deixa-se de usar o arco e a flecha, não quer dizer que isso não aconteça, passando, por exemplo, para a besta. Estou com um exemplo também a questão do alcance de tiro. Enquanto que um arco, uma besta, pode atingir até 250 metros, 300 no máximo de distância, slide, usa-se para a sua proteção as ameias e os bebões.
alguma confusão. Eu, na altura, ainda mesmo na faculdade, aprendi que a meia era o espaço elevado, coisa que, ao contrário, esses são os melões, e depois vêm as ameias, o espaço vazado. E há inúmeros exemplos, formas de edificar. E é curioso que, uma primeira análise, todos os castelos são diferentes, assim como todas as fortalezas. Não fossem os invasores ocupar um destes edifícios defensivos, e depois a estratégia seria facilmente valorizada e conhecida. Slide. Edificados em pontos elevados para a difícil ocupação do espaço, que hoje, por vezes, que no passado eram úteis e continuam assim a ser, porque muitas vezes o seu acesso não é fácil comparativamente às construções abalrotadas. Essas já em áreas um pouco mais planas, mais baixas, que dificultam muitas vezes os seus acessos, mas que têm o encanto de serem construções que hoje todos nós gostamos de calcorrear, de visitar, e o que grande parte da população procura é a autenticidade. Eu fiz parte do projeto inicial das aldeias históricas, e algo que se caracterizava era, e que nos era transmitido, era sempre a autenticidade, porque é isso que o visitante procura fazer. Temos o caso de Pernambuco, que é paradigmático já desta arquitetura de transição, onde vemos as muralhas medievais e depois uma canhoeira já com o sistema defensivo ligeiramente inclinado, ali com a sombra do pelourinho que define precisamente o ponto defensivo, e onde vamos então mais tarde, a partir das guerras da aclamação, vulgarmente designadas como guerras da restauração, e erradamente assim conhecidas, porque Portugal sempre foi um reino independente e apenas se aclamou a Casa de Bragança como reis de Portugal. Nesta perspectiva, podemos então sentir que há uma variedade temática, é outro ponto importante a ser considerado, de toda esta variante da arquitetura medieval, de transição e abalrotada na zona centro. Imagem? Dentro deste princípio, já foi definido que na arquitetura militar abalrotada é interessante vermos já a importância da pólvora para o armamento. E se, por exemplo, um tiro de festa, que era o mais longo na arquitetura medieval, poderia atingir até 300 metros de distância máximo, um tiro de alcance de canhão pode atingir 800, 1000 ou mais metros. Ou seja, a arte da guerra teve de se transformar, e é esta a diferença que é importante dar a explicar nos centros interpretativos, e que muitas vezes passam despercebidos ou são tão sistémicos na sua explicação que a grande parte da população não associa estes princípios que são importantes dar a conhecer e percepcionar. Imagem? Aqui vemos, então, já alguns destes elementos que caracterizam a arquitetura militar abalrotada, principalmente já com a utilização das peças de arquearia, inicialmente em ferro, em bronze, as mais raras, e em ferro, e que, dependendo dos seus tamanhos e dimensões, que não estavam naturalmente nas canhoeiras, porque o inverno, o frio, a neve, as chuvas, diferenças climatéricas poderiam destruir estas espécimes, como por exemplo neste último fim de semana, eu com um mulher e um grupo de amigos observamos em Marvão que as peças que ali se encontram às intempéries estão praticamente enferrujadas e bastante danificadas. Elas estavam guardadas nos trens. E dentro deste princípio temos então a grande obra que Duarte de Armas, entre 1509 e 1510, desenvolveu no seu célebre livro Castelos da Fortaleza, e que é um roteiro internacional que hoje inspira muitos autores, naturalmente que também foi assim inspirado e acompanhado este processo. E é interessante que aqui vemos algumas pessoas. É o cavaleiro com o seu escudeiro, é o caso de Castelo Rodrigo, nova imagem, ou de Castelo Bom, e aqui vemos já um elemento associado novo, que são as canhoeiras. Pode passar ao slide que tinha. As troneiras, inicialmente frestas ou cedeiras, e depois passam para serem crustadas, que permitem uma revalorização
ao longo do tempo, porque os castelos e as fortalezas não são e não ficaram imóveis, movimentam-se, fruto que ainda hoje tal acontece. Imagem? E aqui vemos o Castelo de Sabugal, conforme referenciei, com a importância dos eixos fluviais, o rio Coa, que se vê já a ser ultrapassado pela ponte, que ainda está praticamente no mesmo sítio, ou seja, muito deste património manteve-se quer no tempo, quer no espaço, dando e valorizando o próprio imagem do território. Imagem. Aqui vemos hoje o Castelo de Sabugal, um apontamento muito interessante de todo este património, que é curioso. Foi aqui que se deu pela primeira vez o chamado Milagre das Rosas da Rainha Santa. E o mais interessante é que chegamos ao Sabugal e não ouvimos esta referência. Mas se chegarmos a Alenquer, onde terá sido o segundo ou terceiro episódio associado a este mesmo milagre, isso acontece. Portanto, há, por vezes, e aquilo que eu senti já em forma de conclusão, por vezes a falta e a dinâmica das instituições locais de aproveitarem ao máximo estes elementos, tendo eu, na quinta-feira passada, a preferir uma conferência em Estremoz, me sugeri ao Presidente da Câmara da importância que era fazer o percurso da Rainha Santa em território nacional. Temos o Castelo de Sabugal, onde está o primeiro milagre associado às rosas, e não é por acaso que temos em Portugal um conjunto imenso de ruas floridas com rosas associadas a este famoso milagre internacional, mas localmente passa quase despercebido. E a importância de um roteiro, por exemplo, era importante dar a conhecer, desde Estremoz, onde faleceu, de Coimbra, onde está enterrada, a importância de Santa Clara, aos milagres onde passou, desde Penamacor, onde peregrinou, a Sabugal, a Trancoso, onde casou, algo que é percorrido, mas que falta esta estruturação. Um centro interpretativo da Rainha Santa no nosso território da região centro era fundamental. Imagem? E a diferença da arquitetura avalortada, naturalmente, com o grande expoente que tem sido da Praça Forte de Almeida, já à moderna, a partir de 1641, com a preocupação da defesa do território. Ribacoa está implementada num dos tais eixos intensivos para ocupar o território e, como tal, não é por acaso que um dos principais caminhos de Santiago, quem vem de Salamanca, cidade de Rodrigo, passa obrigatoriamente por Almeida, continuando para Pinhel Trancoso, até na cidade da Galiza. E aqui o sistema avalortado é precisamente a interligação do fogo entre baluartes, onde muitas vezes vamos encontrar as guritas. Guritas de múltiplas formas, tanto poderiam ser edificadas em madeira como em barro, as mais caras e raras em pedra, imagem, e todas elas com uma evolução. Tudo aquilo que é edificado é muito interessante ver a sua análise, desde a bola, a bacia, a corda, a fresta, guarda, chapéu e a galanteria. É aquilo que define a arquitetura que nós podemos sentir e visualizar a grande parte destes castelos, por sua adaptação ou edificadas de raiz na construção a valor. Realçam as portas nas castelos e fortalezas, como pontos fundamentais e que muitas vezes subsistiram à destruição, principalmente a partir ou com grande incremento no século XIX. As portas medievais, vemos a de Trancoso, ou, por exemplo, uma das portas magistrais de Almeida, a porta de São Francisco. Imagem? Mas também, não só a nível exterior, como no seu interior, onde muitos destes imóveis, espaços edificados, permitem colocar áreas para valorizar, mostrando o património, nomeadamente postos de turismo, centros de educação, oficinas, lojas, como aqui podemos observar na porta de Santo António, quer exterior, quer interior de Almeida. Imagem? A importância dos quartéis. Os quartéis, desde 1640, passam a ser motes edificados pelos grandes engenheiros militares, porque os oficiais ficavam voluntados em casas privadas, era necessário, sim, dar guarida aos soldados. Por todo o país há inúmeros quartéis,
vemos o de Almeida, que serviu de modelo para depois o quartel de Moura, ou o quartel de Elvas, ou o quartel de Olivença, entre outros. Poderíamos citar Campo Maior, entre muitos outros, mas também a importância das recriações. E todos estes espaços hoje passam a ser edificados, nomeadamente, se vimos que grande parte dos quartéis tem uma função lúdica, desde ensino superior ou universitário, o caso de Olivença, embora seja um espaço portuguesa, mas de administração de Madrid, vemos que em Elvas, para vivências, ou, por exemplo, em Moura, onde neste momento se encontram um centro comercial ao ar livre, incidindo principalmente na temática da restauração. Muitos dos outros núcleos podem ser valorizados e o aproveitamento deste património é, sem dúvida, notável para captar visitantes, fixantes, transformando em turistas. Imagem? Aqui sim, vemos a recriação histórica, as recriações históricas desde medievais até à recriação da terceira invasão francesa que ocorreu em Almeida, evocando a explosão do castelo em 26 de agosto de 1810, e as recriações, não só Trancoso, Castelo Mendo, Pena Macor, de caráter medieval, mas, efetivamente, a grande recriação da zona centro é precisamente aquela que ocorre em Almeida, chegando a vir durante um fim de semana cerca de 400 recriadores, com problemas inerentes a esta vinda concentrada num fim de semana, que é, por exemplo, a restauração, o alojamento e entre outros. E aqui, dentro desta perspectiva, nós poderemos imaginar o seguinte, é que a questão do ordenamento, o estacionamento, toda esta dinâmica que é importantíssimo dar a conhecer e valorizar, poderia estar muito mais realçada e que com apoios externos poderiam ser mais valorizados. Mas há exemplos de excelência. É o caso no Centro Histórico e na Praça de Almeida, do Antigo Trem, hoje um centro hípico de grande reconhecimento a nível internacional, e também em Almeida, nas antigas casamatas, o Museu Histórico. Ou seja, estes circuitos em rede que podem potenciar e valorizar uma dinâmica fundamental para atrair visitantes e toda esta valorização centrada também nos tais percursos ao longo do território, que já estão a ser feitos e desenvolvidos, e numa outra perspectiva, dar a conhecer a tal autenticidade, o que se passou nestas praças de guerra. Imagem? Em Almeida, é o local onde me encontro, a tal o Solar São João, Casa Bórea, é um espaço privado. E aqui vemos a tal interligação fundamental para dar a conhecer o património, que não é só público, porque grande parte destas iniciativas são sempre ou autárquicas ou do Governo Central. Este será um raríssimo exemplo da interligação do aproveitamento para turismo sobre a autenticidade das pessoas, porque é algo que eu irei abordar nas conclusões, que também pode ser mais incentivado e valorizado. Imagem? No seu interior recriam-se e recriaram-se vivências de uma família de governadores, na Praça de Almeida, e com alastradas ao território, das famílias mais interessantes a nível de região e da zona centro, onde é possível entrarmos nas memórias do passado. Imagem? Hoje, a arte é fundamental e vou passar três slides sobre um ilustrador espanhol para o livro Castelos e Fortalezas na Raia, com a chancela do CTT Filatelia, e dentro desta perspectiva procuramos precisamente que fosse um espanhol com quem eu e ele temos trabalhado, juntamente naturalmente com o Aguilar e a sua mulher Concepción, para valorizar todo o território, aquilo que é menos conhecido e falado. Já foi o objeto de inúmeras exposições, não só no território das aldeias históricas, Tratado de Alpinices, mas também em Lisboa.
onde se projetam estas obras notáveis de um artista não tão conhecido em Portugal, mas de referências locais, principalmente em toda a zona de Salamanca, com a apresentação da sua obra em inúmeros museus espanhóis, e o grande interesse é conhecer pela arte este nosso património. Estamos a ver aqui, por exemplo, o Castelo de Mamão, Sortelha, o Pelourinho de Castelo Mendo, imagem, ou vivências da arquitetura manuelina, em Trancoso, as Portas de El Rei, imagem. E tudo isto é possível ver, então, nesta obra, Castelos e Fortalezas, na Raia Luz ao Escuro. Património e identidade. Ontem recebi, preparando esta apresentação, com a direção do CTT Filatelia e dos 2.700 exemplares que foram publicados. Está praticamente a obra esgotada, no armazém já não tem para distribuição pelas lojas, e na próxima quinta-feira estarei em Lisboa para fazer sessão de autógrafos, que foi concentrado os números que estavam dispersos nas lojas do país para eventuais interessados, porque muito em breve estará esgotado. Isto para dizer o quê? É um grande interesse que há por parte da população e de todos aqueles que querem conhecer este património, que estão sedentos de conhecer. E é curioso que, como citei no fim de semana anterior, tivemos em Estremoz, em Castelo de Vida e Marvão, e ia na rua, via alguns visitantes com este livro debaixo do bolso, e eu, na brincadeira, perguntava se gostavam, o que é que andavam a fazer, ficavam muito satisfeitos, porque está a constituir-se já como um roteiro temático para dar e ensinar aos seus descendentes esta obra. Eu apresentava-me e, olha, se quiserem uma assinatura do autor, terei com todo o gosto. E, parecendo que não, é esta valorização de um património centrado no turismo e história comunitária que se pode desenvolver. Nova imagem. E aqui vemos que o CTT, nesta obra, como é de seu apanágio, colocam normalmente selos. Selos estes foram 6 selos de Valença, Bragança, Miranda, Almeida, Marvão, Elvas e Castro Marim, e um bloco de Valença. O objetivo foi não entrar caminha, porque isso ficará para uma outra eventual próxima publicação. Imagem. Aqui estão estes elementos associados à fotografia que está no livro e à ilustração de um espanhol de Mário Garcia e a bonita que diz o bloco que desenvolvido pelo outro dia que eu não posso deixar de referenciar, o V2 Design, que é realmente notável na sua apresentação e beleza estética para memória futura. Imagem. Deixo aqui alguns dos meus trabalhos feitos sobre estes temas, começando com as aldeias históricas de Almeida, Castelo de Mendo, mas também sobre um dos prémios que obtive em 2009 sobre os reais hospitais militares nas praças de guerra. Cá está um trabalho sobre as goritas, imagem. Centrado a cronologia de Almeida, mas também pena na cor militar, da restauração até à República. Um conjunto que fiz sobre 2 coleções para o Exército, sobre património, uma delas prémio à investigação sobre museus do Exército e sobre patronos do Exército. Imagem. Um conjunto sobre o território, casas e palácios de Almeida e Cidade de Rodrigo, lá está a tal interligação, e, por exemplo, embora possa parecer um pouco afastado, a zoologia da Fortaleza de São João da Barra, feita para o Ministro da Defesa, quando Portugal foi presidência da União Europeia, ofertas institucionais do Ministro da Defesa aos seus congêneres, porque muito do seu património edificado retrata sobre personagens capitais que estiveram no interior, precisamente nos castelos de Fronteira. No próximo dia 19 irei apresentar o livro Conde de Campanhã, O Coração de Dom Pedro, porque o Conde de Campanhã nasceu em Almeida. E é aqui que eu, terminando esta imagem, este conjunto de imagens,
pode ficar só para apresentar as minhas conclusões. É importante falar das pessoas. E muito desta valorização, e como conclusão, não se fala das pessoas. Há muitos projetos que são feitos, valorizar o património, recuperar o património, e as pessoas. Falar destas pessoas é importante. Falar de todos estes elementos que estiveram. O conto de campanha dos oficiais mais notáveis de todo o século XIX, a ele se deve o desembarque na cidade do Porto. Esta é já uma segunda edição solicitada pelo próprio presidente da autarquia portuense, pela importância que esta obra tem, é falar das pessoas, que é fundamental. E dentro destes temas, algo que, ao percorrer o país, de norte a sul, algo que constatei é que grande parte dos centros históricos estão vazios. Não há gente para os habitar. Cito 3 casos. Sortelha, residem 3 pessoas no centro histórico. Em Castelo Mendo, cerca de 30 pessoas. E em Almeida, cerca de 220. O que é, por exemplo, não é estranho, se formos a Marvão, tivesse a preocupação e disseram-me, no centro histórico de Marvão, à volta de 200 pessoas. Recupera-se património e as pessoas. Recupera-se património institucional. E o resto? Onde estão os tais apoios e a valorização para o património edificado, o entorno de toda esta maravilha edificada, que é a arquitetura militar, desde medieval, transição e a valorização? Eu, sobre este ponto, tenho uma opinião muito própria, naturalmente. É que é mais fácil deixar cair um edifício do que o reconstruir. E depois há um afastamento natural por parte da população, que quer habitar muitas vezes o centro histórico, mas os impedimentos são diversos, ou muitos. Para Almeida são necessários 18 projetos, desde a arqueologia a todo o resto, uma panóplia de projetos, que naturalmente encarece e afugenta a população. Era necessário planos de valorizar, ou de valorização do privado, com incentivos imediatos. É outra. E eu digo isto porque eu e minha mulher somos dos corajosos que vivemos no centro histórico de Almeida e sentimos as dificuldades que outros interessados em quererem habitar nos contam e eu lamento. Era importante criar 4 gabinetes fundamentais, regionais, a nível nacional, para interagirem entre a população e as instituições. Porque até o momento isso não funciona, não existe. Quando foi da apresentação do livro Castelos e Fortalezas, dizia o Dr. José Ribeiro Castro, presidente da Sociedade Histórica de Portugal, gabinetes esses centrados em Valença, em Almeida, em Elvas e também, eventualmente, na zona de Bragança, para agirem diretamente com esta população, em que fossem autónomos na sua avaliação, incentivando, valorizando, articulando todo um património, porque não é afastados. É necessário conviver com estas populações, dando a conhecer estas realidades que se pode fazer, desenvolver, projetar e dinamizar. Para depois haver não só estas interligações com instituições, nomeadamente com as autarquias, as empresas, promoções concertadas com regiões de turismo, até mesmo, neste caso concreto, a nível internacionais, entre outras. Outro ponto de reflexão era fomentar a abertura de mais espaços culturais. Os que temos são ótimos, mas é preciso mais. Se nós, na zona aqui centro, vamos percorrendo, a pergunta é, por exemplo, em Penamacor ou em Trancoso, o que é que existe apelativo a esta dinâmica social, arquitetónica, para dar a conhecer e captar mais tempo e fixar mais tempo. Não é por candeeiros, não é por... Era necessário criar mais equipamentos. Nós hoje, se formos a Mértola, obrigatoriamente temos que passar lá um fim de semana para visitar os 17 núcleos expositivos que lá se encontram. É necessário criar mais essa comunidade.
Só para concluir, por favor. É precisamente a última conclusão. Eu julgo que estávamos na altura de criar aquilo que os espanhóis já fizeram, que é a revista trimestral do património. E dentro desta perspectiva, se cada das regiões, principalmente estamos agora a falar da nossa região centro, a revista trimestral, ou de 4 em 4 meses, sobre castelos, fortalezas, o património da Raia, de distribuição gratuita, para que o visitante leve e vá folheando ao longo das suas jornadas, depois de estar no território, valorizar toda esta dinâmica, que de outra forma não chegará à população. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela partilha de tanto conhecimento e saber, porque nos ajuda a compreender melhor este património e a descobrir as suas particularidades, e também obrigado pelas suas sugestões e pelas suas reflexões. Tive particularmente quando referiu que é preciso falar das pessoas, as pessoas que fizeram a história, não é? E as pessoas dos territórios que constroem as dinâmicas atuais, e que, enfim, no caso do interior é tão relevante conseguirmos atraí-las e retê-las nesses territórios, e, enfim, parece-nos que o turismo também pode ter um papel importante nessa captação e nessa atração. Enfim, estou certa que precisaremos da sua ajuda para muitos outros projetos e trabalhos. O seu conhecimento é extraordinário. Muito obrigada por ter estado connosco e por ter também sinalizado essa disponibilidade para continuar a colaborar com o Turismo Portugal e com os seus parceiros. Muito obrigada. E depois deste banho de conhecimento e de termos feito aqui esta deambulação pelos castelos e fortalezas, com um particular enfoque na região centro, passamos a um caso concreto de trabalhar num território de interior, com tudo que isso é de desafiante, mobilizar os parceiros, não desistir nas primeiras dificuldades, e por isso convidámos a Dulcineia Moura, dos territórios do COA, para nos, enfim, apresentar um projeto em concreto, o caso da rota do Val do Coa, o caminho de Salmão, sem prejuízo, enfim, da Dulcineia também nos poder partilhar, enfim, outros aspectos daquilo que é o seu trabalho e a sua grande experiência neste território. Dulcineia, muito obrigada por estar connosco. Passo-lhe a palavra. Ora, muito bom dia, muito obrigada. Eu não sei se, entretanto, conseguem ver a partilha de ecrã? Conseguem visualizar? Dulcineia, está uma mancha cinzenta a cobrir a tua apresentação. Uma mancha cinzenta? Eu vou parar a partilha, porque não sei de onde é que veio essa mancha cinzenta. Deve ser uma nuvem, só pode. Uma nuvem, mas aqui, não é? Nem se admite uma coisa dessas. Ora bem. Vamos ver se a nuvem foi. Ainda continuamos com a nuvem? Está ótimo. A nuvem agora é uma coisinha mínima, mas que não faz grande diferença. Está perceptível, está ótimo, Dulcineia, tá? Obrigada. Tá. Muito bem. Ora bem, antes de mais, permitam-me que dirija os meus agradecimentos, neste caso ao Turismo Portugal, na pessoa da Teresa Ferreira, que foi quem me convidou diretamente, a quem também devo uma nota de agradecimento, porque este projeto, o arranque, também se deve muito ao apoio e ao estímulo que nos foi transmitido pela Teresa Ferreira. Cumprimentar toda a equipa do Turismo Portugal, o Turismo do Centro, o Sr. Presidente do Turismo do Centro e a sua equipa, a sua fantástica equipa, nossos parceiros neste projeto e em todos os outros, diria eu, em toda aquela missão da Territórios do COA. Falar a seguir ao Dr. Moutinho Borges é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade, mas hoje descobri que tenho um aliado em relação ao Milagre de Rosas, portanto eu estou felicíssima, estou aqui que nem imagino tanta alegria, e quero falar com o Dr. Moutinho Borges depois desta reunião, quando for possível, porque, Teresa Ferreira, nós vamos ter que fazer alguma coisa sobre a Rainha Santa Isabel e a importância que ela teve, portanto já fica aqui mais um desafio que eu sinto-me autodesafiada. Falar-vos da rota turística literária.
a viagem do elefante, portanto, como todos deverão naturalmente saber, é uma rota inspirada na obra de José Saramago, o nosso Nobel. Foi um mote, efetivamente, para nós começarmos a definir este roteiro Este roteiro eu quero que o entendam com uma especial ênfase àquilo que é a beira interior. Nós temos como parceiros a Fundação José Saramago, que tomou conhecimento desde o início na própria elaboração da candidatura, deste tributo que nós queríamos fazer, não só a José Saramago, como esta obra que ficou tão marcada, à qual ficou tão vinculado o nosso território da beira interior, e temos aqui os nossos parceiros, aqueles que são os mais ativos no apoio que foi concedido a esta rota literária, são precisamente os municípios da beira interior. Nós, desde o Fundão, Belmonte, Sabugal, Guarda, Almeida, Meda, Figueira de Castelo Rodrigo, naturalmente, portanto, todos eles colaboraram connosco na definição deste roteiro. Portanto, é um roteiro que na sua essência e associado diretamente à obra tem início em Belém, de onde saiu o elefante de Salomão, e o seu fim último, o seu destino é a Áustria, Viena da Áustria. Mas nós quisemos aqui fazer esta aposta no turismo literário, porque achamos muito pertinente na beira interior valorizarmos este segmento de turismo cultural que carece efetivamente desse tributo e desse trabalho, dessa qualificação do ponto de vista da oferta nos territórios da baixa densidade, que são precisamente territórios àqueles que mais se justifica, porventura, apostar neste tipo de diferenciador de oferta. Depois, porque também se olharmos a critérios que o turista literário, aquele que se é conhecido pelo turista literário, que associa aos territórios e aos destinos, como questões de segurança, de confiança, locais de inspiração, de partilha de silêncio, de contemplação, acho que reunimos aqui, a par de toda a outra oferta em termos de património edificado, que já foi partilhado pelo Dr. Moutinho Borges, reunimos aqui uma simbiose de valores patrimoniais que foram o mote para esta rota literária, inspirada então na obra de Saramago e que faz esta simbiose em todas as demais ofertas que o território tem para dar. E aqui reforçamos aquilo que também já foi dito, reforçamos que é fundamental nós conquistarmos os turistas, e conquistar os turistas nós aprendemos outra narrativa, é o viajante, e viajante não só porque está de passagem, porque acreditamos que tem o seu ponto de partida e há de ter ser o seu destino, mas é o viajante aquele que parte à descoberta. E nós, neste nosso território, através da nossa autenticidade, através da imagem alusiva à literatura e alusiva ao próprio território, e a imagem que nos ocorre quando estamos a ler determinada obra e que faz definição de um determinado território, e ao nosso imaginário. Portanto, esta articulação entre autenticidade, imagem e imaginário é aquilo que nós sentimos o mote para o turista viajante, que tal qual dizia Saramago, aquele que parte à descoberta e que vai com esse encantamento precisamente de descobrir e de encontrar algo de novo nos seus destinos. Nós, este trabalho já vem desde os tempos, a candidatura, refiro-me, antes da pandemia, da malfadada pandemia, mas no dia 8 de junho de 2021, precisamente na Fundação José Saramago, nós fizemos a ativação, a sessão de lançamento desta rota turística literária, com a presença de todos os nossos parceiros, com a presença da presidente da Fundação Saramago, Pilar del Rio, que desde a primeira hora se quis associar a nós, também com um parceiro muito próximo, que é o Clube Escape Livre, que tem uma atividade complementar. Portanto, isto é importante nós apostarmos turisticamente em determinado produto, porque depois vemos parceiros do território a terem ideias que se complementam e valorizam a nossa oferta. Portanto, desde junho de 2021 estamos muito empenhados em trabalhar e em valorizar o nosso território do ponto de vista da oferta de turismo literário. E esta oferta assenta sobretudo em estarmos alinhados com as tendências da oferta turística, com as tendências desta indústria tão exigente e cada vez mais alicerçada na tecnologia. Precisamente, nós queremos, com esta rota turística literária, tal qual ela está a ser trabalhada ou está a ser agora, neste caso, já monitorizada, queremos estar alinhados com aquilo que são os destinos smart. Nós temos uma app para dispositivos móveis,
temos componente de realidade aumentada naquilo que é a oferta tecnológica, a própria gamificação também com um desafio, com o ímpeto do desafio ao turista e ao viajante, uma estratégia de marketing digital muito alinhada, portanto, com aquilo que é a tecnologia e a questão da monitorização que achamos que é premente em qualquer trabalho desta índole. O nosso plano de ação está dividido em 4 eixos, especialmente na qualificação da rota, numa estruturação de rota e sempre naquela componente de uma comunicação criativa e depois, naturalmente, atingirmos aquele patamar da comercialização e da monitorização inteligente, onde pretendemos posicionarmos já nos próximos tempos. Desculpem-me. Quais são os objetivos que definimos para esta rota turística literária? Falava-vos no início da autenticidade, portanto, é promover precisamente essa experiência diferenciada, mas autêntica, alicerçada muito na sustentabilidade do destino, na qualidade da oferta turística e depois, como devem calcular, a importância do destino ser competitivo em alternativa aos destinos mais massificados. Portanto, aqui nós temos como fatores diferenciadores a questão da segurança, o facto de sermos efetivamente um território que não é massificado, aqui joga a nosso favor, nesse nosso entendimento, portanto este sossego, esta tranquilidade também joga, é vista como uma oportunidade. Naturalmente que queremos abrir caminho para uma divulgação mais vasta daquilo que é o património imaterial da região e do país, porque não queremos promover não só uma distribuição mais harmoniosa dos turistas e dos visitantes pelo território nacional, que faz todo sentido, promover essa distribuição, não é um confronto entre litoral e interior, apesar de Territórios do Coa querer de uma forma muito afincada e eu até diria muito ativista promover o turismo do interior. O que nós queremos é promover a harmonização na distribuição dos turistas e dos visitantes, que é o que fará mais sentido num país como o nosso. E a questão da patrimonialização literária é uma palavra complicada, mas cada vez faz mais sentido em destinos como este, que carecem desta aposta também na qualificação da oferta. O que eu queria que percebessem, no nosso caso, é que, deixem-me só, desculpa lá, carregar aqui em pause, que ainda não quero, não sei se me estão a ver. Agora deixa-te partilhar. Perdi a imagem, não sei onde carreguei. Não estou a partilhar, pois não? Não, agora não. Desculpem-me lá, vou ter que partilhar, não sei porquê. Mas temos aqui, estou aqui a receber alertas de pessoas que querem entrar. Eu acho que podem... Sim, estamos a fazer. Estamos a comandar, okay. A comandar isso. Estou a partilhar agora? Sim. O meu modo de apresentação, é o que falo, muito bem. Pronto, antes de entrar nesta componente aqui dos testemunhos, que é um fator que nós achamos pertinente naquilo que é a valorização dos nossos suportes comunicacionais, contar com alguns testemunhos. O Dr. Moutinho Borges, curiosamente, é um dos nossos testemunhos, poderia tê-lo escolhido. Escolhi o meu, não por qualquer presunção nem vaidade, acreditem, escolhi porque também faço alusão a Eduardo Lourenço e achei pertinente que à data 2, a data seria seu aniversário, se ainda fosse vivo, 103 anos da existência de Eduardo Lourenço, merece também este tributo, porque há efetivamente uma reinterpretação na nossa rota turística literária. Nós não nos cingimos única e exclusivamente, era aquilo que eu queria dizer ao início e que depois entretanto me esqueci, temos a obra que nos inspirou, que foi o mote, a Viagem do Elefante, mas na definição de um roteiro nós temos que, e foi assim que fizemos, procurámos associar aqui, para já chamar a atenção aos municípios para trabalhar através do intermunicipalismo e da cooperação, e essa cooperação existe se nós criarmos tema, conteúdo que envolva os municípios. E assim o fizemos com alguns dos municípios, que não havia evidência da passagem do Elefante Salomão
naquilo que é a obra Viagem do Elefante, mas que havia clara evidência da passagem de José Saramago na sua obra Viagem a Portugal. Então fizemos essa reinterpretação da rota turística literária, incluindo destinos como a Meda, por exemplo, onde há uma evidência clara e inequívoca de José Saramago na Viagem a Portugal, tal qual como acontece com a Almeida e a Guarda. Agora vou ver se consigo partilhar convosco. Não se ouvia, pois não? Não. E assim? Conseguem ouvir assim? Ainda não está a passar, Dulcineia. Olha, não sei, então, se me permitem, eu vou passar à frente. Sim, e nós podemos não depois fará, partilhar o link, sim. Não tem isso problema. mesmo, não faz sentido estar aqui a emperrar a apresentação e o link está disponível, está nos nossos suportes comunicacionais. Creio que retomamos a apresentação e conseguem ver. Sim. Muito bem. Ora bem, este é o link também de acesso ao nosso portal web, portanto, onde vai a aplicação para dispositivos móveis beber todo o conteúdo. Há uma coisa que a Territórios do COA teve muito cuidado, e acreditem que foi um verdadeiro cuidado nisto, que é promover uma narrativa de estímulo à visita aos nossos territórios, que é nos conteúdos que são partilhados, e mais ainda tratando-se de uma rota literária, uma rota turística literária. Portanto, essa estrutura de menus e de conteúdos foi trabalhada e foi pensada com pessoas mesmo especialistas nesta componente. Nós partilhamos também roteiros de visita de um dia por cada um dos concelhos por onde passa esta rota literária, concelhos da Beira Interior de Portugal. São roteiros de um dia definidos estrategicamente de uma forma circular, para que o turista e o viajante possa ter acesso a um conjunto de evidências patrimoniais de uma forma o mais circular possível, para que possa desfrutar também de uma forma mais agradável dessa sua visita. É um tipo de visita à qual, na promoção, e se tivessem assistido ao vídeo que eu queria partilhar, em que nós, o mote de estímulo que nós partilhamos com todos aqueles que querem fazer esta rota é que não venham com pressa. Para este território não tragam pressa, tragam tempo. E esse é o tempo que nós achamos que a oferta de turismo literário exige o tempo de contemplação, de dar espaço ao imaginário, de dar espaço também à reinterpretação, àquela metáfora da vida humana, como o próprio José Saramago dizia, que cada um faça a sua própria interpretação do destino. Pode ser inspirado pela literatura ou pode ser inspirado pelo seu próprio imaginário. Esse trabalho tem vindo a ser feito em todas as ações de comunicação e de partilha deste trabalho, que nos tem mobilizado e que nos tem envolvido de uma forma muito positiva, muito agradável, e com quem tem sido possível partilhar com esta rede de parceiros fantástica esta componente de oferta. Por um lado, o que é que nós queremos? Nós queremos que as pessoas venham, efetivamente, mas este desafio grande que nós temos no território é a questão da oferta turística. E eu costumo dizer que, lamentavelmente para nós, Territórios do COA, nós quase que tivemos que começar este trabalho, como às vezes tantos outros projetos que existem em Portugal, pelo telhado. E pelo telhado porquê? Porque isto, de forma ideal, o seu modelo de gestão ideal, partiria do alinhamento dos agentes privados, estarem todos alinhados, estarem todos muito concentrados e com um especial enfoque na qualificação do seu produto, do seu serviço, e depois partiríamos sim com esta força que emerge do investimento privado e dos agentes privados, com responsabilidades diretas aqui no nosso território, para este tipo de projetos. Mas o que é certo é que isso não é possível. Ainda hoje nós assistimos, e lamentavelmente, e em alguns casos, só temos casos pontuais de bons exemplos, mas o caminho faz-se caminhando, já o dizia também António Machado, poeta, o autor. Nós acreditamos que um dia vai ser possível nós termos este alinhamento e esta sinergia entre o privado e o investimento, e que acreditem mais, que tenham mais boa fé nos projetos. Nós não conseguimos ainda garantir esta rede de embaixadores da oferta
privada do nosso território, e então, depois de muitas reuniões que fizemos, de muitas tentativas, o que é que decidimos fazer? Criarmos nós uma checklist em que entendemos que há aqui critérios de diferenciação pela qualidade da oferta de cada um desses agentes privados, e são esses que estão a ser sinalizados nestes roteiros. Portanto, quando nós fazemos esta sugestão de roteiros de um dia por cada um dos concelhos, são roteiros em que nós estamos a sinalizar também a oferta de restauração e de alojamento que cumpre determinados requisitos que nós próprios estipulamos, esses requisitos. Portanto, não poderíamos solicitar isso a um dos nossos parceiros, aos municípios, não é? Que o município não pode ter essa incumbência, e a Territórios do COA, enquanto entidade promotora, aceitou essa responsabilidade e assumiu-a no sentido de tudo o que é proporcionado em termos e que é sinalizado em termos de destino, quer seja e de oferta, quer de serviços, tem alguma garantia sustentada num trabalho prévio que foi feito num levantamento de informação. Temos a app para dispositivos móveis, e foi precisamente através desta app para dispositivos móveis que nós, nos passados dia 20 e 24 de abril, conseguimos organizar um evento. Aí também descentralizámos. Fomos para Lisboa e acreditamos que é a partir de Lisboa que nós muitas vezes conseguimos essa harmonização na distribuição, é trazermos gente daí até cá, ao nosso território, e ativámos os suportes comunicacionais da Rota Turística Literária, essencialmente desta app para dispositivos móveis, cujo projeto diferenciador que tem é precisamente um passaporte digital. Então, de 20 a 24 de abril, em articulação com o Clube Escape Livre, promovemos um passeio de Lisboa até Castelo Rodrigo, com paragem e passagem nos pontos de interesse identificados na Rota Turística Literária, que tem uma sinalética também associada. Sinalética é essa que nos sítios onde há fortalezas e fronteiras na nossa raia também está afixada nesses locais. Aqui temos o exemplo na fotografia da sinalética fixada em Castelo Rodrigo, junto às muralhas de Castelo Rodrigo, que é precisamente o último ponto de passagem, de paragem do elefante salomão em Portugal. E é nesse ponto que, após serem validados todos os QR codes nos anteriores pontos de visita, automaticamente o turista, o viajante, aquele que nós denominamos viajante, tal qual Saramago, e é ele que nos dedicamos, na própria sinalética dirigimos-nos ao viajante, tem o seu certificado de participação através do título de embaixador da Rota Turística Literária Viagem do Elefante, e nessa data, portanto, ao dia 24 de abril, nós criámos aquela que foi a primeira rede de embaixadores da Rota Turística Literária. E como todos os projetos que estão muito alicerçados na tecnologia e todos os outros que têm financiamento, neste caso do Turismo Portugal, merecem não só o registro da experiência que nos permite naturalmente promovermos a monitorização e o acompanhamento do projeto com propostas de melhoria, e isso é que faz sentido, porque nem sempre nós estamos bem, nem sempre as coisas estão perfeitas, tal qual nós as sentimos, com o fervor e a emoção de trabalharmos em prol de um território. Às vezes há coisas que nos passam, e é importante que através deste registro de experiências e através desta preocupação em monitorizarmos constantemente os projetos, que nós conseguimos garantir qualidade o máximo possível. Temos aqui alguns registros dessa data, portanto dessa efeméride, com arranque em Lisboa, com a validação dos QR codes, com aqui os visitantes de todos os pontos do país que validaram nesse preciso momento. Isto teve cobertura da RTP e de outros meios de comunicação social. Portanto, são algumas evidências dessa visita em termos de ativação de suportes comunicacionais que nós fizemos. Nesse período de 20 a 24 de abril, tanto no programa Portugal em Direto como no Jornal da Tarde e Jornal da Noite, nós tivemos cobertura televisiva em termos de reportagem, com aquela que é a criação, portanto, da primeira rede de embaixadores. Portanto, em termos de viagem do elefante,
de viagem aos territórios do COA, neste caso à Beira Interior, porque este projeto extrapola um pouco aquilo que é a região de influência dos territórios do COA, mas extrapola de uma forma tão positiva que nós estamos muito entusiasmados em continuar, em prosseguirmos esta tarefa de trabalharmos o turismo literário e ao mesmo tempo estarmos a trabalhar o turismo do interior. Em termos de próximos passos que nós pretendemos dar, é trabalharmos num plano de comunicação da rota. Este plano de comunicação que envolve, portanto, os agentes do território e um plano de comunicação, portanto, para promovermos a rota nacionalmente e internacionalmente. Quando eu falo em internacionalização, numa primeira fase, estamos a falar de Espanha. Claro que o nosso sonho é chegarmos até Viena da Áustria, até ao destino do elefante salomão. Somos ambiciosos, somos sonhadores, mas estamos a trabalhar e não vamos esmorecer as nossas forças. Primeiro passo, já estamos a trabalhar de uma forma, diria eu, em que acreditamos que já a ser possível vislumbrar luz. Depois, dizer que em termos de internacionalização, nós temos tido um acolhimento gigante do mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem sido o entusiasta desta rota turística literária, temos vindo a receber jornalistas brasileiros no nosso território. Curiosamente, quando chegamos ao Castelo de Sabugal, Dr. Moutinho Borges, falo sempre do Milagre das Rosas, portanto, quer dizer que já estou a fazer aqui um trabalho prévio, um estágio do Milagre das Rosas, mas temos vindo a constatar que por parte do público brasileiro, que essencialmente de um turista caracterizado por um poder de compra e uma vontade em alargar o seu tempo de estada no território, portanto conseguimos sentir esses dois estímulos por parte deste tipo de turistas e depois com outras ligações ao turismo judaico que existem. Portanto, há aqui uma oferta, uma estruturação de oferta que nós pretendemos sempre promover, portanto, criarmos aquilo que, num espaço micro, um macro recurso endógeno que atraia e que tente promover esse alargamento do tempo de estada nos nossos territórios. Claro está, volto àquela questão da exigência que isto impele em termos de qualificação da oferta, de alojamento, essencialmente. Nós não conseguimos ter, muitas das vezes, a oferta de alojamento que gostaríamos para receber um grupo maior, portanto, nós não é que este tipo de trabalho se destine a excursões, não é isso que estamos a falar, mas às vezes não temos determinada oferta de alojamento e temos que trabalhar nesta confiança ao nível do investimento privado nestes territórios e acho que trabalhar é da nossa parte promovermos turisticamente este destino como um destino de excelência em termos de oferta do interior do país e isso é aquilo que temos vindo a fazer e que pretendemos continuar a trabalhar. Também noutra tipologia de oferta de turismo literário que tem a ver com o alargamento do projeto a outros pensadores e a outros autores que tenham uma especial conexão ao nosso território, e há vários. E este é o tributo às pessoas também, e à literatura que parte destes territórios do interior. Portanto, nós queríamos, com esta experiência, ou através desta experiência, ganhar força e estofo e granjear o apoio do Turismo de Portugal para podermos alargar. Já há um mapeamento feito, há um trabalho prévio e que muito em breve gostaríamos de submeter em termos de projeto de candidatura para prosseguirmos na valorização do interior através desta aposta em turismo literário. Portanto, neste reforço constante do turismo literário e sempre em conexão, naturalmente, com os outros valores patrimoniais, quer seja as fortalezas de fronteira, quer seja turismo de natureza, turismo judaico, a gastronomia e os vinhos, os bons vinhos que também definem também este território, entretanto a outra oferta que nos caracteriza. Portanto, eu creio que em termos de partilha, partilhei convosco aquilo que tem sido este nosso trabalho da Territórios do COA em prol da valorização do nosso território como destino turístico na oferta literária. Temos um vídeo promocional que eu não vou conseguir partilhar, já percebi que não sei qual é aqui o critério, mandaram um print screen de como é que deveria fazer, não me aparece o campozinho do print screen, portanto deve ser, há sempre estas traições da tecnologia, às quais eu peço imensa desculpa, mas peço que acompanhem este trabalho, quer seja nas redes sociais, quer seja a visita ao próprio site,
onde aí sim poderão ver todos os vídeos de depoimentos. Temos vídeo de depoimento do historiador, do Joel Cleto, do Dr. Moutinho Borges e de tantos outros que ofereceram os seus préstimos e sua boa vontade em ajudar-nos também a colaborar na divulgação desta rota literária, ao Turismo do Centro e ao Turismo de Portugal. Os nossos agradecimentos pelo vosso apoio para que esta rota seja hoje possível. Dulcineia, muito obrigada pela partilha e pelos desafios que também enfrentaram. Por um lado, enfim, uma rota que junta a literatura e esta dimensão tecnológica como de apoio aos conteúdos, e também os desafios que eu creio que são desafios que encontraremos em todos, ou em grande parte do território do interior, que é essa mobilização dos agentes privados, e portanto também muito interessante a solução como que encontraram para poder, enfim, destacar ou relevar Sim. aqueles agentes mais comprometidos com o projeto. Eu queria só perguntar se, para a fruição da rota, se os conteúdos que estão disponíveis na Sinalética, na app, são suficientes do vosso ponto de vista para esse itinerário, enfim, ser efetivamente uma experiência completa, ou se a componente de um guia, e aqui mais um desafio eventualmente para podermos ter empresas com essa capacitação, se a existência desse guia, desse acompanhamento mais personalizado, melhora ou incrementa a qualidade da experiência, ou não, na vossa ótica? Eu sou daquelas que defendo sempre que o elemento humano facilita sempre. O GPS humano, como eu costumo dizer, nós precisamos do GPS humano, por muito que, e acredito que é muito intuitivo, há pessoas que fazem de forma muito independente, muito isolada as suas visitas, e a app para dispositivos móveis, o conteúdo do site é-lhes suficiente. Eu, enquanto viajante, se assim fosse a minha situação, se tivesse o elemento humano, tendo o elemento humano, eu acho que é muito mais importante. Portanto, eu valorizo isso. Por isso, a partilha deste trabalho, o envolvimento deste trabalho e a responsabilização através também destes testemunhos, desta recolha de depoimentos dos de cá, que possam defender a nossa rota, é muito importante. E nós temos poucos agentes, portanto operadores turísticos no território, mas todos eles já conhecem e todos eles têm vindo a inteirar. E há alguns que já estão a trabalhar a rota turística literária. Eu posso lhe dizer que há pessoas que dizem que não sentem, nós questionámos as pessoas que fizeram este passeio connosco, sentem falta, há pessoas que mesmo inseridas num grupo querem fazer de forma isolada. Portanto, isto é uma rota livre e muito mal seria se em termos de interpretação pessoal ou de reinterpretação de cada um, nós impuséssemos isto só pode ser feito desta forma. Desta maneira. Claro que não, mas eu sou daquelas que valoriza sempre o elemento humano. Eu até para pagar as minhas contas no supermercado eu recuso-me a ir àquela maquineta, portanto eu gosto de ser atendida pela pessoa, portanto, mas isso sou eu a título pessoal e gosto que as pessoas do território conheçam o que há no território. E que valorizem, portanto, mais do que estes embaixadores visitantes, é importante nós promovermos os embaixadores, aqueles que nos ajudam a sentir este projeto. Muito obrigada, Dulcineia. Não sei se o professor Augusto Borges, enfim, que constatamos que está tão implicado também nesse projeto, se quer dizer alguma coisa, também lhe poderíamos dar a palavra, ou... sim? Sim, aproveito, felicito a doutora Dulcineia e todo este maravilhoso webinar que pode refletir para o território realidades que não sejam só dizer que está tudo bem, mas também algumas podem ser valorizadas, melhoradas, com o contributo não só das instituições, como também dos locais. Relativamente a este ponto, posso-te transmitir que, por exemplo, em Almeida, nasceram dois eminentes pensadores, os dois irmãos António Telmo e o Orlando Vitorino. Orlando Vitorino foi responsável pela criação, com outro seu grande amigo, das bibliotecas itinerantes de Gulbenkian, e que vai ser lançado no próximo sábado, 27, um livro da família Carvalho dos Santos, e onde estão dois destes elementos da família que muitos valorizaram
e dão o seu contributo ao território nacional. Ou seja, esta pleia de território que aqui se desenvolve, tendo um conjunto de pensadores que é desde Pinheiro Gomes, Eduardo Lourenço, António Telmo, Urbano Vitorino, Agostinho da Silva e outros. E é dentro desta perspectiva que a viagem do elefante, ou seja, este grande elefante deixou a sua pegada através de Saramago, que também foi entendeu e deixou, entre outros, não posso deixar de mencionar, falei no presente, mas também do passado, foi Bernardo Brito, entre muitos outros autores. Eu há pouco não referenciei, porque não queria pensar à audiência, que os selos que fazem parte do livro Castelos e Fortalezas, foi criada a coleção de selos com esta denominação, com um total de 450 mil selos das 6 fortalezas, Castelos e Fortalezas, e 25 mil blocos de Valença. Ou seja, nós, através do CTT, conseguiremos visualizar, pelo menos relembrar, a existência de todo este conjunto edificado associado à dinâmica defensiva no passado, hoje aberto ao turismo, que é muito selo a percorrer não só Portugal, como também a Península Ibérica e um pouco mais longe. Portanto, todas as forças envolvidas, de certa forma, estão a valorizar e dar o seu contributo, porque todos juntos somos poucos para abraçar este território transfronteiriço. É verdade. E, de facto, há várias formas e várias abordagens que podemos fazer a propósito deste património e todas elas, enfim, eu diria que são convergentes para essa valorização. E parece-me que quer, enfim, a primeira intervenção, quer agora este projeto em concreto, podem ser, de facto, inspiradores e colhermos daqui boas práticas para trabalharmos o nosso programa das Fortalezas de Fronteira, que obviamente se cruzam com, e ainda bem, com outras dinâmicas que os territórios têm e, de facto, o Centro de Portugal é muito rico nesse trabalho em rede. Eu queria agradecer muito a vossa presença e participação e, eventualmente, enfim, precisaremos de vós na persecução deste trabalho e aqui em articulação com o turismo do centro, com o objetivo aqui como podemos dinamizar o conjunto destas fortalezas nesta abordagem que também se quer nacional, e agradecer as pessoas que estão connosco e que eventualmente, enfim, mais ou menos diretamente ligadas ao projeto, serão também úteis neste nosso trabalho. Nós disponibilizaremos toda a informação no nosso portal Business. Na próxima quinta-feira teremos o nosso webinar dedicado às fortalezas do norte de Portugal. Bom, e depois temos que continuar o nosso trabalho em articulação com os parceiros das regiões. Muito obrigada, espero que este webinar tenha sido também útil e inspirador para o trabalho que temos entre mãos. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada e um bom dia.